Mas todos nós estamos em busca da felicidade. Isso é inevitável. Todas as pessoas, independente do nosso nível evolutivo, independente da nossa classe social, da nossa raça, de qualquer maneira, todos nós buscamos a felicidade, né? Mas aí também isso é muito individual, cada um tem o seu próprio conceito de felicidade, né? A gente tem aquela maneira de dizer, eu vou ser feliz quando eu conseguir ganhar 100 mil, ou eu vou ser feliz quando eu conseguir minha casa própria. A gente tem esses conceitos ainda, né? Que nós vamos conversar aqui com relação à felicidade. Então, o conceito de felicidade é individual. Nós temos, né, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que eu preciso para ser feliz. Ninguém pode vir e me dizer, olha, para você ser feliz, você precisa de A, B e C, né? Nós é que temos que ter essa nossa definição. É, e é interessante porque não sei quem já ouviu falar, mas a Harvard, um dos cursos mais populares de Harvard é um curso sobre Positive Psychology. E um dos tópicos, um dos cursos que eles dão é a arte da felicidade, com o professor PhD Arthur Brooks. E você veja, é tão interessante que né, a Harvard nós conhecemos, uma Ivy League School, e tá aí, um dos cursos é o pessoal querendo aprender como é que eu faço para ser feliz, o que que eu preciso, quais são as minhas ferramentas. Então, o propósito dessa nossa conversa curtinha de hoje vai ser justamente cinco passos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Com uma abordagem espírita, também fundamentada nessa pesquisa de Harvard, com realmente ferramentas que a gente possa colocar em ação hoje, para sermos felizes a partir de hoje. Então, vamos lá. E quando a gente fala de felicidade, aí a gente lembra, né? Quem já estudou, e a gente aqui mesmo, vocês aí que frequentam o Allan Kardec, provavelmente já tiveram oportunidade também. A gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, os espíritos nos dizem, né? Poxa, mas a felicidade não é desse mundo. Aí a gente fica meio borocochô, né? Poxa vida, mas se a felicidade não é desse mundo, então para que eu vou tentar, né? Eu sei, é cheio de alto e baixo mesmo, então como é que eu vou, por que eu vou tentar, né? Se não é desse mundo. Mas aí, em contrapartida, primeiro, né, vamos analisar por que é que não é desse mundo. Como nós estávamos falando, o mundo, a Terra, o planeta Terra em que nós estamos estagiando, nós sabemos, estamos passando bem nesse período de transição, de provas e expiações, né, para o próximo nível evolutivo. Então, tá uma situação caótica e nós sabemos que a felicidade, da maneira plena como os espíritos superiores nos informam, a gente não tem essa capacidade ainda, né? Mesmo habitando aqui, mesmo nas colônias espirituais que nos cercam no planeta Terra, ainda a gente não está nesse nível, né? Então, mas nós chegamos lá. E o que é que os espíritos nos dizem? Nos planetas que realmente já experienciam essa felicidade plena, qual é a chave essencial? Eu acho que a gente realmente ainda não consegue ter essa compreensão, que nós não temos, talvez, ainda bem essa capacidade. Mas eu acho que é essa conexão com o nosso Criador de uma maneira e as dificuldades, né? Primeiro que a gente não vai mais ter tanta dificuldade, né? Então a gente já vai ter tanta mais compreensão do que é verdadeiro, do amor, do bem ao próximo, que as coisas efêmeras já não vão nos atingir, né? Então vai ser essa plenitude devido à conexão com o nosso Criador, né? Mas trazendo então aqui para a gente, né, nessa situação de transição que nós estamos, também no livro dos Espíritos, na questão 922,
Aí Allan Kardec então pergunta, né? Uai, mas então, tudo bem, a gente entende que a felicidade plena não é aqui para a gente ainda. Mas e aí? Tem alguma maneira da gente ser feliz aqui? Qual é o conselho? Qual é o critério? É essa pergunta, né? Qual é o critério de felicidade aos homens nesse nível, então, que nós estamos? E os espíritos nos respondem, então, né? Com relação à vida, são dois ângulos, né? Você veja, com relação à vida material, é a posse do necessário, né? O essencial para que nós tenhamos conforto, sem exagero, né? Mas que nós tenhamos do que nos alimentar, que nós tenhamos um teto sobre as nossas cabeças, né? O é necessário é de termos o necessário para a nossa vida material com conforto, sem exageros. E com relação à vida moral, eles são bem claros com relação a isso. Você veja, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é o que traz a felicidade. E vem bem a calhar, você veja, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Quando a gente vê a definição de felicidade no dicionário Oxford, você veja, eu tirei do Oxford, né? Você pode qualquer dicionário, mas o Oxford foi quase 70 anos depois do Livro dos Espíritos, das Instruções dos Espíritos. E o livro Oxford diz, o dicionário Oxford diz que a felicidade, a definição que eles nos dão, é a qualidade ou estado de ser feliz. É o estado, olha aí, batendo com o que os espíritos já haviam nos dito, né? De uma consciência plenamente satisfeita. É uma satisfação, um contentamento e um bem-estar. Eu achei bem interessante como bate isso, principalmente da consciência. Então, a gente vê, para a felicidade, para a gente ter realmente a felicidade, não precisa, né, ter a conta milionária, não precisa necessariamente, né, ter a casa dos sonhos, ou ser famoso. Você veja, é a consciência tranquila, né? E é interessante também, se a gente for ver a etimologia da palavra felicidade, vem do latim felicitate, que originalmente vem do grego, de um verbo que se chamava fio, de produzir. Então, você veja, a origem da palavra felicidade venha também, não, então não só olhando pelo lado da consciência, mas no sentido de ser produtivo e fecundo, né? Então, de estar produzindo para o bem. Então, levando em conta os 5 passos, vamos aqui fazer essa análise, vamos para a prática mesmo. Que lindo, Constância, a teologia aí está linda, mas como é que a gente coloca em prática, né? O que é que eu preciso para ser feliz? Antes de eu entrar nos 5 passos para a felicidade, eu vou até contar aqui no meu, são 8h17 no meu, eu vou fazer um minutinho de silêncio. Eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise. A pergunta é essa: você é feliz? O que é que está te impedindo de ser feliz hoje? Então, aqui eu vou contar uns 30 segundinhos, só para você fazer essa análise. Eu vou ficar um pouquinho quietinha, mas pensa aí. Você é feliz hoje? O que é que está te impedindo de ser feliz? Qual o seu conceito de felicidade? O que é que falta, né? Fique com essas perguntas e vamos seguir em frente, então. Começando novamente, né? Fazendo essa abordagem espírita e batendo a referência com o estudo de Harvard, né? A primeira dica que nós damos para você ser feliz é você realmente escolher ser feliz.
Eu quero ser feliz. Porque a gente sabe, né? Principalmente no meio espírita, a gente tem essa mania de ser mártir, né? E muita gente tem mania de ser mártir. Ai, porque na vida passada eu pisei na bola, agora eu preciso sofrer. Jesus, Deus não quer que a gente, eles não querem que a gente sofra, eles querem que a gente aprenda. Obviamente, nós vamos passar por momentos de dificuldade, é parte do crescimento. Mas não que eles queiram que a gente seja, sofra, né? É um processo de crescimento. Então, aceite a felicidade. Nós não precisamos ser mártires, né? A partir do momento que a gente escolhe, então, ativamente ser feliz, nós temos que fazer um esforço consciente para essa mudança de hábito. Quando vem uma situação, tem que sofrer mesmo. Não, faça essa mudança consciente para a felicidade. Eu disse, não, não é. Bateu a dificuldade na nossa porta, tudo bem, né? A gente vai ter essa dificuldade. O que é que. Faça a pergunta, não é, ai, mas por que eu? Por que não você? O que você tem de diferente dos outros? O que eu tenho de diferente dos outros? Todo mundo só, né? Todo mundo tem as dificuldades. Então, faça essa mudança de hábito de vítima para agente ativo, né? Escolha ser feliz, escolha fazer essa mudança de hábito. Quando as dificuldades batem na sua porta, faça essa autoanálise. Eu tento me policiar bastante nisso. Eu disse que quando vem algum perrengue, eu penso, o que é que eu preciso aprender? Né? Porque é tão interessante a gente às vezes dizer, ai, né? Ai, Deus do céu, me dê paciência. Aí Deus vem e envia o que nem eu tô aqui. Agora, com a maior dificuldade com um cachorro que eu adotei aqui, Jesus do céu, eu pedi paciência, agora o cachorro tá me testando a paciência. Uai, Constância, você pediu paciência, vai testar como a paciência, se não botar em prática, né? Então, escolha ser feliz, aceite a felicidade, faça essa mudança mental, sempre que o negócio bater, faça essa autoanálise. E aprecie a jornada da vida. Como nós estávamos falando aqui, realmente não é o lugar que nós vamos, que a gente vive naquela constante. A gente ainda está meio numa montanha russa, né? Nos altos e baixos. Então, a gente tem que saber, né, que tem esses momentos de dificuldade para o nosso próprio crescimento. Então, vamos lá. Inclusive, eu até ia mencionar, quase esqueci. Tem um livro bem interessante, ele não é espírita, mas isso da mudança de hábito, que é difícil mudar de hábito, né? E a gente sabe, né? Emmanuel já falou isso para gente, que disciplina antecede a espontaneidade. E tem um livro muito interessante que não é espírita. Alguém já leu? Deixa eu ver se alguém levanta a mão. Acho que eu consigo. É um livro que se chama Atomic Habits. Alguém já leu? Ninguém já leu. É um livro de um autor americano. O autor se chama James Clear. E, como eu disse, não é espírita. Mas ele aborda de uma maneira muito interessante como fazer essa mudança de hábitos. Então, vale a pena. Quem não leu ainda esse livro, vale a pena ver também. Ah, então, vamos lá, seguindo em frente, sabendo então, né, que a gente tem que fazer essa escolha da felicidade. Eu lembro, quando eu penso, valorize o que você tem hoje, segundo, né, valorize o que você tem hoje, sabendo que vamos ter as dificuldades, sabendo que nós vamos ter os momentos que nós temos que, né, porque a gente crescer, evoluir, se pensa, é como a gente vai para uma academia, né? Se você quer fortalecer um músculo, mas não vai fazer o exercício para aquele músculo, como é que você vai crescer? A mesma coisa é o músculo da nossa evolução, do nosso espírito.
pensando, né? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou desenvolver essas capacidades se eu não exercito? E várias dessas situações vêm por momentos desafiadores da nossa vida. Mas nem por isso deixe de valorizar o que você tem hoje, né? A gente se deixa levar, às vezes, pelas dificuldades, ou a gente se deixa levar pelos momentos de empolgação. Mas valorize o que você tem hoje. Eu nunca esqueci, quando eu estava fazendo esse PowerPoint, na hora me veio esse meme, né? Quem lembra dessa foto já deve ter visto aí nas redes sociais. Eu me emocionei tanto quando eu vi tão bonitinha, a menininha feliz, bem pobrezinha, feliz que ganhou um bolo de aniversário. Eu falei, ai, que dó, né? E a gente aí com uma casa, com um carro que anda para lá e para cá, tá funcionando, tem saúde, a gente tem a nossa família, temos os nossos amigos. E às vezes a gente fica nessa, né, de sempre querer mais, querer mais, querer mais. Quando que nós vamos sossegar o facho e dizer, graças a Deus, eu estou bem, tudo bem querer crescer, óbvio, né? Isso é lei natural da gente querer, mas a insaciedade não é, né? Aí não é saudável. Aquele sempre né? Sempre querer mais e mais e mais, aí alcança, mas daí nunca está satisfeito. Então, faça essa análise hoje. Como você está? Quando a gente fala o que é que, né, o que te faz feliz? Tudo bem, mas e o que é que você tem hoje que você tem que agradecer, né? E Joana de Ângeles falou muito bem, por isso eu quis trazer essas palavras dela. Ela diz: tudo são bênçãos da vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fruís e esparze gratidão onde estejas com quem te encontres, diante de tudo que recebas ou que te aconteça. Ou seja, traduzindo, olha só, diante de tudo que recebas, as dificuldades, as coisas boas, nós devemos agradecer. Porque o plano de Deus, eu falo isso para os meus filhos, o plano de Deus é sempre melhor que o nosso. A logística dele é batata. Então, às vezes, né, quando a gente pensa que as dificuldades, né, estão aí para, né, que é difícil, a gente tem que pensar realmente, né? Então, novamente, o que é que eu preciso aprender com isso? É para nós. Então, vamos agradecer não só as coisas materiais que nós temos hoje, que nós conseguimos por meio do nosso trabalho, vamos agradecer as oportunidades que Deus nos dá, o nosso trabalho, a nossa oportunidade de ter uma fonte de renda, a nossa oportunidade de encontrar pessoas na nossa vida, né? Termos saúde, e termos sair, isso tem um conceito da ONU, né? Que saúde não necessariamente é estar plenamente com tudo funcionando. Isso também não é saúde. Você pode ir fazer a consulta na definição da ONU, mas é também o estado mental com que se vê a saúde, né? Enfim. Aí vamos passar para o terceiro passo. Tá facinho de seguir até agora, né? Uhum, então vamos lá. Facinho de seguir. Terceiro, vamos priorizar os relacionamentos. Rapaz, eu já tinha feito essa palestra aí em San Diego, já foi, mas já faz mais de 10 anos. E eu fui refazer, falei, não, vou fazer e reeditei algumas coisas. E quando eu parei nesse slide de que eu tinha feito da outra vez, eu falei, nossa, é, mesmo de 10 a 15 anos para cá, como esse slide já faz grande diferença. Quando eu fiz essa primeira palestra, 10, 15 anos atrás, as redes sociais não eram tão, né, tanto assim como é hoje. Então, eu acho que esse slide, esse ponto de priorizar os relacionamentos, vem com ainda muito mais importância hoje, ainda mais, porque as redes sociais, a tecnologia estão aí à nossa disposição
E Joana de Ângeles, em certos livros, não me lembro qual é o livro que ela falou de Divaldo, pelo Divaldo, mas ela fala mesmo, né? A tecnologia veio para facilitar as nossas vidas, para que nós possamos, por meio da tecnologia, deixar de nos ocupar com certas coisas que era mais pesado, que eram mais físicas, para nos ocuparmos com mais coisas do espírito. Mas eu não sei que a gente está fazendo isso, não, né? A gente vê como a tecnologia, tudo bem, facilita muitas coisas, mas ao mesmo tempo, e eu falo que a carapuça serve, né? Ao mesmo tempo, a gente, principalmente com as redes sociais, ela não serve o propósito de nos unir. Tudo bem, às vezes isso, né, a gente consegue entrar em contato com as pessoas que estão à distância, mas você pode também fazer as pesquisas, a gente vê na mídia, em tudo que é lugar de pesquisas, a gente vê que as redes sociais estão fazendo o oposto, estão nos separando, porque a gente já agora fica tanto na tela que a gente perde o contato com a pessoa que está aqui do nosso lado, né? E, de novo, falo que a carapuça também serve. Quando eu falei, não, bota os telefones aí, não vem almoçar, jantar, bota tudo do lado. Porque senão a gente fica, né? Então, a gente tem que priorizar os relacionamentos. Nessa pesquisa de Harvard, e é uma das pesquisas mais longas que já foi feita sobre a felicidade. A pesquisa começou na década de 30, se eu não me lembro, se eu não estou enganada. Então, eles seguiram um grupo de pessoas por vários anos, né? É a pesquisa mais longa que se fez sobre felicidade. E um dos pontos que Harvard concluiu, essa pesquisa de Harvard concluiu, são três, tá? E aqui a gente está abordando algumas delas. É o relacionamento, família e amigos. São, como a gente está vendo aqui, fundamentais para a gente ter esse support system, né? Que nos ajuda com a felicidade. Então, termos família, amigo e essa rede de apoio, né? Principalmente quando vem as dificuldades, né? Não é na rede social que a gente vai conseguir, né? Não é, às vezes é no trabalho, mas assim, é ter essa rede de apoio, é ter essa conexão verdadeira. Não aquele papinho furado, o tempo hoje, né? Acho que vai chover. Não é isso. É ter aquela pessoa que realmente, aquelas pessoas que estão do nosso lado, que você pode ter uma conversa mais profunda, né? A gente não tem mais conversa profunda. Graças a Deus vocês estão aqui, a gente está aqui, né? Tentando, buscando nos melhorarmos, nós temos essa oportunidade de conversar. Mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia também, né? Não espere que os outros superem as suas carências. Isso é um erro muito comum, né? A psicologia nos mostra. A gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros. Ai, porque quando eu casar, não é assim, né? Ai, porque o meu marido, ai, porque meus filhos, a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros. E poxa, que fardo pesado, né? Você já viu? Às vezes a gente vê filme ou um casal dizem, ai, você me faz tão feliz, ou, né, umas coisas assim, mas poxa, eu tenho que ser feliz por mim mesma, por eu mesma. Não preciso depender dos outros. Tudo bem, que bom que eu fico feliz com a presença da pessoa, mas aí se a pessoa se afastar, se a pessoa pisar na bola com você, aí você vê as nossas expectativas como são, porque a gente coloca como uma, né? Ó, você entrega para a pessoa, ó, aqui tá minha felicidade, você segura aí,
Aí a pessoa drop the ball, e aí? Como fica a nossa felicidade? Então, seja dono da sua felicidade. Não espere que os outros supram as suas carências, né? Até porque, né, a gente sabe, Mateus, né, relatando Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4 do Novo Testamento nos diz que Jesus falou isso, né? Que nem só de pão vive o homem. Ou seja, nós precisamos, o homem é um ser sociável, nós precisamos dos relacionamentos. E é tão interessante, eu acho que tem dois livros que eu me lembro assim que relatam um pouco disso, Evolução em 12 Mundos, de André Luiz, e eu acho que a Gênese também da codificação, acho que esses dois mencionam um pouquinho que nos mundos mais avançados, que eles não necessariamente precisam, os espíritos não necessariamente mais precisam se alimentar. Aí eu lembro que André Luiz perguntava, ué, mas então do que é que, né, do que se nutre? E o mentor do André Luiz falou assim, ué, nos mundos mais avançados se nutrem de amor. Já pensou que coisa louca? Maravilha! Então tá aí, essa base fundamental. Você veja, nem só de pão vive o homem. Aqui a gente ainda precisa do alimento para nutrir o corpo físico, mas conforme nós vamos avançando na escala espiritual, que nós não precisamos mais do alimento físico, principalmente, né, obviamente, quando nós estamos no mundo espiritual, mas que vai chegar o momento que o que alimenta o ser é o servir, é o amar. Que coisa mais linda, né? Seja produtivo. Então, quando nós vimos a etimologia, ali nos slides ali para trás, da palavra felicidade, e eu mencionei que do grego vem de ser produtivo, né? De fecundo. E isso também bate com a segunda chave de Harvard, da pesquisa. Família e amigos e um support system. O segundo de Harvard fala que é trabalho. Então agora eu estou entendendo. É ser produtivo. Diferente do trabalho que a gente faz, mas é o você acordar de manhã e ter um propósito. Não necessariamente trabalhar, ganhar dinheiro. Tem esse que, né, dona de casa que fica em casa, mas tentou. Quem é dona de casa aí sabe, né? A gente devia receber um salário para cuidar de casa, né? Então tem é o ser produtivo. A gente levanta hoje, o que que eu vou fazer de produtivo hoje? Que seja a pilha de roupa que a gente tem para dobrar, está sendo produtivo. Que seja, hoje eu tenho que lavar as minhas, né, lavar a calçada. Ou não, hoje eu tenho que ir para o trabalho, hoje eu tenho que dar uma palestra, hoje eu vou dar aula para as crianças, hoje eu vou trabalhar no car wash, o que for, mas é ser produtivo. Então, busque ter um propósito, busque servir, né? Até porque tudo se movimenta, tudo se movimenta. Nada fica estagnado. O que fica estagnado apodrece, né? A terra se movimenta, né? As plantas crescem, fazem o que precisam fazer, fotossíntese, não me falta a palavra, né? Tudo trabalha. E assim é que nós somos agentes ativos da criação. Nós trabalhamos, às vezes sem saber, mas nós somos todos instrumentos de Deus. E é assim que é essa coisa que às vezes até a gente tem dificuldade de visualizar, mas é uma teia, é um emaranhado que a gente não consegue conceber.
como as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos, tudo influencia o nosso redor, as pessoas, os seres. É uma coisa assim que a gente blows our mind, a gente realmente não consegue conceber. Então, trabalhe, se movimente para o bem. Aqui, como estamos vendo, né? Vós sois deuses. O que é que significa quando Jesus nos disse, vós sois deuses? Porque nós somos realmente agentes ativos, instrumentos da criação. Nós criamos a nossa realidade. O que eu estou fazendo hoje, nós vamos colher os frutos amanhã. O que está me acontecendo hoje é resultado que eu fiz ontem. Então, nós estamos constantemente criando a nossa realidade, né? Então, o que é que eu vou criar para o meu amanhã? O que é que eu escolho? Quais as minhas escolhas de hoje? Eu escolho aqui ficar emburrado, que o meu cachorro aqui comeu meu sapato novo. Aconteceu. Mas não, estamos aqui falando de felicidade. Vou escolher ser feliz. Graças a Deus dá para eu ir lá e comprar outro sapato, né? Enfim, então vamos fazer as escolhas. Escolha ser feliz hoje. Para encerrar, eu falei, essa é uma conversa curtinha, levezinha. Tenha fé. Os três de Harvard que eu falei, né? Amigos e família e um support system. O segundo de Harvard era trabalho, ou seja, ser produtivo de alguma maneira. E o terceiro, que também vem a calhar, que é o nosso quinto passo aqui, com base nessa abordagem espírita, é ter fé. Veja, Harvard dizendo, tenha fé, indiferente da fé, mas é o acreditar em alguma coisa além de nós, né? Da nossa realidade aqui. Mas é o acreditar num ser, num universo, o que quer que a pessoa chame, né? Mas ter a fé de que há o mais além, de que há algo a mais, que quer o nosso bem, que sabe melhor do que nós o porquê das coisas, que às vezes a gente não tem essa capacidade, a gente não, a maioria das vezes a gente não consegue ver, né? Então tenha fé de que novamente, independente das dificuldades que cruzam em nosso caminho, que tudo é como é tudo está como é para ser. Obviamente, a gente quer o nosso bem, o Pai quer o nosso bem, né? E nós temos que buscar a nossa felicidade. Mas faça essa autoanálise, fica aqui o convite, saiba que dentro de você Deus está dentro de nós, né? Ele não está fora, ele está dentro. Então, Deus ajude que a gente consiga um dia realmente sentir que nós somos instrumentos dele, que tudo está como é para ser. E que nos momentos que a gente está mais borocochô, a gente realmente possa parar e falar assim, tudo bem. E tudo bem sentir tristeza, é normal ainda no estado que nós estamos. Contanto que você não permaneça na tristeza. Ai, hoje eu tô borocochô mesmo, normal, né? Ainda nessa montanha-russa que nós vivemos, contanto que não seja um período extenso, que você tudo bem. Pronto, agora bola para frente. Já chorei o que tinha para chorar hoje. Bola para frente. Vamos ser produtivo e bola para frente, né? Então, fica o convite.
essa conversa leve que eu queria ter com vocês. Bora ser feliz? Então vamos nesse momento, primeiro relaxar, né, o nosso corpo, buscar essa posição confortável na cadeira, sentindo a calma, buscando respirar. Vamos inspirar profundamente e expirar. Acalmar os nossos pensamentos, sentir o nosso coração batendo, agradecer aos amigos espirituais que têm tanto amor e tanta paciência para conosco, estão sempre ao nosso lado nas nossas dificuldades, que buscam nos encaminhar e nos inspirar para o bem. Muito obrigada a esses amigos. Pedimos aos trabalhadores da casa, tanto do nosso lado corpóreo, como aos amigos invisíveis que não vemos. Pedimos que eles possam, nesse momento, purificar o ambiente, não só o ambiente do Allan Kardec, mas também o nosso ambiente mental, a nossa casa mental. Que as nossas energias, assim, que a gente possamos estar receptivos ao passe, ao trabalho do passe. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, é o nosso modelo, nosso guia, para alcançarmos a verdadeira felicidade. E assim, que possamos então iniciar o trabalho do passe, lembrando-nos de agradecer e de colocar em prática esse convite que os nossos amigos nos fazem hoje. Graças a Deus e assim seja.